Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho. Você está comigo na nossa série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. O 11º passo de uma santificação eficaz que eu quero destacar para você no vídeo de hoje é esse daqui. Aprenda a valorizar a unidade. E eu trago 3 textos para vocês. O primeiro se encontra em Provérbios 18, 1 e 2, que diz o seguinte: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge ou levanta contra, se opõe radicalmente contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Então aqui já deixa bem claro que uma pessoa que se isola, de uma maneira consciente e intencional de outras pessoas, fora de um propósito de Deus de maturidade, que existe isso também, ela está apenas querendo que manifeste aquilo que agrada o coração dela, ela está lutando contra a sabedoria, que é a inteligência na prática, e ela está apenas buscando satisfazer o seu próprio desejo. O outro texto que nós lemos também está em Provérbios 27, versículo 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia, aperfeiçoa, torna aguçado, melhora o seu companheiro. E o último texto, João 17, 23, diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então aqui nesses textos você percebe que na unidade você se torna melhor, que na unidade você alcança, desenvolve sabedoria, que é uma inteligência aplicada, que é quando você pega o conhecimento, o ensino, a instrução que você recebeu e você cria uma estratégia de sucesso, uma estratégia matadora que vai te promover o êxito na sua vida. Então, quando você não caminha em unidade, você não é aperfeiçoado, porque a unidade não traz força, né? Eu sempre falo isso. Quem traz a união faz força, a união não faz força, a união faz açúcar. A unidade, que é muito além da união, ela promove perfeição, ela promove amadurecimento. Mas o que é a unidade? A unidade é a manifestação do um, ou tudo que é próprio e que caracteriza uma unidade, ok? Um. E fala sobre uma convergência ou concordância de ideias, sentimentos e ações, ou seja, cooperação absoluta. Quem caminha em unidade está literalmente no mesmo espírito. A outra coisa que eu quero falar para você sobre unidade é isso aqui. Unidade não tem a ver com a anulação da individualidade. Pelo contrário, no ambiente de unidade correto, a individualidade se aperfeiçoa. Entretanto, há a anulação da infantilidade e, com ela, a morte do egoísmo, do egocentrismo e do ensimesmamento. O que é ensimesmamento? É ser ensimesmado, voltado apenas para si ou interpretar todas as coisas unicamente pelo ângulo pessoal. Isso é ser uma pessoa ensimesmada, voltada apenas para ela mesma, ok? E é a partir do ensimesmamento que gera o egoísmo e o egocentrismo. Então, a unidade, querido, a verdadeira unidade, ela não vai anular a sua individualidade, sabe? Ela não vai ser assim, né, que de repente você vai se vestir com as mesmas roupas da pessoa, que você vai falar do mesmo jeito que ela, que você vai olhar da mesma maneira que ela, ao ponto de vocês parecerem uma fabricação de carro em série, que só muda a cor, mas o modelo é o mesmo. Isso não é unidade, isso é perda da individualidade. Isso, quando ocorre, há um problema sério dentro daquele coletivo ali. A unidade, ela vai te tornar uma melhor versão de você mesmo.
A sua individualidade ela vai ser aperfeiçoada, ela não vai ser anulada. Você pode falar as mesmas coisas que eu falo dentro do seu próprio jeito de falar. Você pode manifestar a santidade de Deus dentro do seu próprio estilo de se vestir. A unidade ela não perde, né? Eu costumo dizer assim, ó, nós não nos tornamos um purê de batata quando caminhamos em unidade. O que é um purê de batata? É a reunião de várias batatas que foram cozidas, esmagadas, amassadas, misturadas, né? Minha versão de purê. Misturadas com manteiga, leite e sal e outros temperinhos, e de repente se torna uma massa uniforme, mas que você não sabe mais quantas batatas foram necessárias para fazer aquele purê. Eu digo que geralmente a unidade pode ser interpretada como uma salada, onde cada legume ou verdura está perfeitamente destacado, mas ainda que eles se destaquem, você consegue perceber harmonia nele, na forma como quem preparou aquela salada organiza esses elementos no prato. A unidade, ela não faz você perder quem você é, ela te torna a melhor versão de você mesmo. Ficou claro isso para você? Quatro são os problemas do isolamento intencional e não direcionado por Deus, ok? Ou da unidade incorreta, quando há uma descaracterização da individualidade. O primeiro problema é, obviamente, né, a infantilidade é mantida. Então, todos aqueles comportamentos da infância que deveriam morrer na infância, ok? Porque existem lições preciosas que nós aprendemos na infância e essas serão mantidas pela vida toda, mas a parte incorreta da infância que deveria morrer, isso é mantido. Então, o ensimismamento, né, que aí acaba gerando o egocentrismo, o egoísmo, a interpretação fantasiosa da realidade e uma série de outras coisas que a infantilidade promove na nossa vida. Então, isso fica mantido quando a gente se isola. E por quê? Porque a gente já falou, né, com vocês ao longo dessas últimas semanas. A unidade, por promover a perfeição, ela tem uma certa exigência, uma certa dinâmica de aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento é maturidade. Então, quando eu me isolo de forma intencional, ou eu me uno pessoas que promovem uma união, mas não uma unidade, uma descaracterização da minha individualidade, eu não me aperfeiçoo, porque eu estou dentro de um ambiente tóxico. Então, o meu amadurecimento, a minha maturidade, ela fica bloqueada e eu permaneço infantil. Eu posso ter até aparência de adulto, que é crescido, mas por dentro eu ainda sou tão criança como eu sempre fui. O segundo problema ocorre uma retenção de uma parte da sua herança em Deus, uma vez que o pilar da graça fica anulado. Eu já falei para você, acredito em 2 semanas atrás, que a dinâmica da santidade, do seu propósito em Deus, que é a sua herança, ela se move dentro de graça e recompensa. Há coisas dentro do seu propósito que você vai receber a partir do trabalho de outras pessoas, e isso é a graça. Outra pessoa pagou o preço para que hoje você desfrute disso. E há coisas que você vai receber por meio do seu próprio esforço, como um reconhecimento das suas boas ações. E quando eu não caminho em unidade, a parte da graça, que é resultado dos esforços de outras pessoas na minha vida, fica retido. Por quê? Primeiro que eu não enxergo a graça. Eu não enxergo que realmente existe uma parte da minha vida onde eu vou colher o benefício do trabalho de outros. E isso por uma série de razões, né? Espírito de dependência, e uma série de coisas, né? Tanto que é um dos motivos pelo qual a pessoa se isola é pelo pelo pilar da iniquidade, que é a independência. Então, pela graça ficar confusa e ser rejeitada por mim, porque eu estou em isolamento intencional ou dentro de um ambiente tóxico de união, eu acabo tendo essa parte da herança que eu vou receber pelo trabalho dos outros retido, porque eu não enxergo esse cuidado do outro na minha vida. Eu não aceito receber auxílio do outro. Eu não aceito receber a benefício do outro, milagre do outro. Então, uma parte da minha herança fica retida
Sim. E geralmente, querido, eu vou dizer para você que antes de você começar a viver por meio da recompensa das suas ações, você começa no reino de Deus, vivendo sob a graça, pelo trabalho de outras pessoas, ok? O terceiro problema do isolamento intencional ou da unidade tóxica é dons e talentos atrofiados. É na convivência com outras pessoas que os meus dons e talentos são aperfeiçoados, que não apenas as qualidades, as características da minha maturidade, de identidade, caráter, personalidade, são desenvolvidas, mas os meus dons e talentos também. À medida que eu vou sendo treinado por outros, ou que eu mesma, dentro de um parâmetro saudável de comparação, e eu vou deixar um link de um vídeo aqui que eu explico sobre a comparação correta, eu vou desenvolvendo os meus dons e talentos, porque as outras pessoas vão servir para mim como referência de qualidade, de boa qualidade, tanto em técnica, quanto de ensino, quanto de instrução. E aí, a partir delas, dentro da área que eu estou querendo desenvolver, ou que Deus está desenvolvendo em mim, eu vou me aperfeiçoando. Então, esse é o terceiro problema, né? Dons e talentos atrofiados. E o último problema que eu quero destacar hoje, que o isolamento intencional não direcionado por Deus e a unidade tóxica, né, a descaracterização da individualidade gera, é um sacerdócio corrompido. Quando eu ensino para as pessoas a respeito de sacerdócio, eu quero dizer qualquer ação que você faz em benefício de outra pessoa sem ser para você. Então, sacerdócio é o seu serviço a outro, sob os parâmetros de Deus, ou os parâmetros gerais de Deus, né, a maneira como Deus quer que as pessoas se conduzam no trato e na convivência uns com os outros, ou dentro da sua santidade, a maneira como você vai se introduzir e se conduzir na vida de outra pessoa. O que você vai fazer em benefício dessa pessoa, sob os parâmetros divinos, é sacerdócio, ok? E o sacerdócio fica corrompido por quê? Porque quando eu me isolo, eu não tenho a quem servir. E se eu estou unida a pessoas dentro de um parâmetro incorreto de unidade, eu acabo corrompendo meu sacerdócio. Por quê? Porque eu não vou trabalhar dentro dos parâmetros de Deus. Eu não vou me tornar, eu vou começar a utilizar essas pessoas como uma ferramenta para os meus objetivos pessoais. Porque lembra, aquele que se isola, ele busca seu próprio desejo. E eu vou te dizer, querido, você pode se isolar fisicamente, não caminhar com ninguém, como você pode se isolar psicoespiritualmente, quando você não quer viver em concordância, quando você não quer mudar a sua forma de pensar e a sua forma de sentir. Você até está reunido ali dentro das pessoas, mas você está ali dentro de uma postura obstinada e teimosa. E a obstinação e teimosia, ela parece muito com a convicção. Só muda numa coisa, o obstinado e o teimoso, eles sempre estão errados. O convicto, ele é perseverante, ele é insistente, ele bate o pé, mas ele está convencido na verdade. O obstinado não. Ele, mesmo ele fracassando, mesmo ele estando errado, ele ainda não muda a forma dele pensar, ele não muda a forma dele sentir e ele não muda a forma dele agir. E você, por meio da obstinação e teimosia, vocês também está se isolando. Porque, como a gente falou no início, para caminhar em unidade, precisa primeiro estar no mesmo espírito, para depois agir dentro de uma cooperação absoluta, dentro de uma sinergia, de uma convergência. Então, antes de eu me convergir e ser sinérgico com alguém, eu e ela estamos no mesmo espírito, eu e elas entramos em concordância nas ideias, nos sentimentos, para depois unirmos as ações. Ficou claro isso para você? Então você acaba corrompendo o seu sacerdócio, porque ou você não serve a ninguém e aí aqueles talentos do seu sacerdócio ficam bloqueados na vida de outra pessoa, ou você até caminha com os outros, mas a proposta do seu sacerdócio é diferente. Você não está ali para servir a ela dentro dos parâmetros de Deus. Você está ali com outras ideias, com outras intenções. 5 passos iniciais para te ajudar a vencer o isolamento
ou sair de uma unidade tóxica, ok? O primeiro deles é: não trate a unidade como atestado de fracasso ou incapacidade. Geralmente, as pessoas que têm espírito de independência, elas costumam enxergar o apoio mútuo, a cooperação mútua, como algo que atesta o quanto elas são incapazes ou o quanto elas são fracas. Então, elas não gostam de caminhar em unidade por causa disso. Se você tem esse problema de espírito de independência, e ele pode se manifestar no isolamento completo, como naquele isolamento parcial, aonde você até convive com as pessoas, mas você se mantém na sua opinião, mesmo estando errado, e nos seus sentimentos, mesmo estando incorreto, ok? Então, não trate a unidade como atestado. A unidade não é para quem está fraco, a unidade é para te tornar melhor. A unidade, ela visa te tornar perfeito. Ela tem a proposta divina de estruturar a sua perfeição até o seu pleno desenvolvimento. Mude a sua forma de interpretar a unidade, ok? O segundo passo é esse aqui: não caminhe em unidade apenas quando se sentir fraco. Aí vem quando você começa a só caminhar em unidade, quando você não consegue fazer as coisas sozinho, não se acha tão inteligente, não se acha tão burro, não se acha tão inteligente, só se enxerga como burro. Então aí nesse momento você vai se agarrar em Deus, vai se agarrar nas pessoas de Deus, porque você não deu conta sozinho, então agora você vai caminhar unidade, você vai caminhar em cooperação com Deus, porque a primeira unidade é com o Elohim, ok? E depois com as outras pessoas que Elohim estabeleceu na nossa vida. Então agora que você se sentiu fracassado, enfraquecido, emburrecido, então você se submete a caminhar em unidade com outras pessoas. Não faça isso. Da mesma maneira que você que tem espírito de independência acredita que caminhar em unidade atesta que você é um fracassado, que você é um incapaz, da mesma maneira, você se sentir enfraquecido e agora você quer se apegar em Deus, agora você quer caminhar com as pessoas de Deus, primeiro você vai mudar a sua opinião sobre isso e depois você vai começar a caminhar em unidade. Não caminhe em unidade quando você se sentir incompetente, quando você se sentir fraco. Por quê? Porque senão você vai acabar profanando a sua unidade, que é o que nós iremos falar agora no nosso terceiro passo para sair do isolamento psicoespiritual e também o isolamento completo. Não profane a sua unidade, ou seja, não conviva e se relacione com as pessoas com um propósito diferente daquele que Deus estabeleceu. Relacionamentos e a unidade foram estabelecidos, e eu estou falando repetidamente para ficar bem fixo na sua mente para trazer perfeição, para gerar aperfeiçoamento. Não é para que você trate isso como um degrau para você upar de vida. Sabe aquelas pessoas que se casam porque a outra tem dinheiro? Sabe aquela pessoa que estabelece um relacionamento com o filho para salvar o casamento? Um relacionamento com o filho é um parâmetro de unidade. Você vai estabelecer um relacionamento ali, então o relacionamento é unidade. E aí o único motivo pelo qual você gerou esse filho foi para salvar seu casamento. O único motivo pelo qual você se casou foi porque você queria fugir da relação da sua família originária, né, problemática, seus pais eram problemáticos. Né? O único motivo pelo qual você está começando a caminhar com aqueles irmãos dentro da comunidade do reino é por causa que você está se sentindo incompetente, isso e aquilo. Mas enquanto isso você não queria saber nada de Deus e nem do povo de Deus. Não profane a sua unidade. Caminhe para auxiliar os outros no aperfeiçoamento deles e para auxiliar você e permitir que eles te auxiliem no seu próprio aperfeiçoamento. Não saia desse parâmetro, porque qualquer relacionamento que você foge, que você tira desse parâmetro, você acaba tornando-o tóxico e o corrompendo. E o quarto passo é esse aqui: desenvolva honra e gratidão. Gratidão, reconheça o benefício, reconheça o apoio, reconheça a presença benéfica dos outros na sua vida. Seja grato a todo o trabalho que os outros fizeram para o seu desenvolvimento. Honre essas pessoas,
trate ela dentro dos parâmetros de Deus. Nós temos um vídeo aqui no YouTube com o título Honra e Dignidade. E nesse vídeo, que são 2 na realidade, eu explico exatamente o que significa honra e o que significa dignidade, que tecnicamente a honra é a forma correta que você deve tratar os outros. E a dignidade é a forma correta que os outros devem te tratar. Então, é quando a honra volta para você. Porque dentro de um ambiente de relacionamento saudável, de unidade correta, a forma correta que nós devemos tratar as pessoas e sermos tratados por ela é dentro de um ambiente de gratidão e honra. Então, desenvolva isso na sua vida para você não profanar e não tornar tóxico a sua unidade. O último passo é esse aqui. Permita ser desenvolvido. Não apenas queira contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas sob o parâmetro de Deus, mas também permita ser desenvolvido. E quando eu falo permitir, eu quero que você não se envergonhe das áreas não desenvolvidas que você ainda possui. Sabe, não esconda isso. Sabe, não esconda aqueles traços de imaturidade. Não esconda ainda aquelas áreas de traumas emocionais. Não esconda ainda aqueles problemas de cura interior. É óbvio que não é para toda pessoa do seu círculo de unidade para quem você vai abrir o coração, porque às vezes as pessoas não têm maturidade para lidar com essa situação. Mas escolha uma pessoa do seu círculo, 1 ou 2 pessoas, e se abram com ela, permitam que elas te desenvolvam. Sabe, não queira, não, eu vou tratar isso sozinho, porque eu tenho muita vergonha que as pessoas saibam que eu tenho isso para resolver. Sabe, que eu estou com essa fragilidade aqui, que eu estou com essa área subdesenvolvida, que eu ainda estou cativo aqui. Querido, permita ser desenvolvido, permita que a unidade cumpra o propósito dela de te tornar perfeito, de te tornar completamente desenvolvido, maduro e em nada deficiente. Ficou claro para você? Então, até o nosso próximo vídeo.